Olá, meu nome é Jamile Reis, eu sou enfermeira, professora e amo muito o que eu faço. E hoje eu venho aqui, justamente apresentar para vocês a aula de terminologias. Eu achei interessante essa aula, principalmente voltada, às terminologias farmacêuticas. Então, serve tanto para os meus alunos, do técnico de enfermagem, quanto para os alunos do curso de farmácia. Então, para vocês que estão aí me assistindo, a gente vai falar, sobre as terminologias. Eu acho interessante a gente entender e aprender mais, sobre as terminologias, e é importante porque muitas vezes para vocês aí que pretendem trabalhar no ambiente hospitalar, tudo será utilizado de forma técnica e vai ser utilizada as terminologias para fazer identificação e para ter um diálogo profissional. Então, para vocês terem esse aprofundamento profissional, é importante ter esse aprendizado. Então, bora para a aula, porque hoje tá top, viu? Tá super interessante. Então, vamos lá para terminologias. Então, se tratando de terminologias, a primeira terminologia aí, é justamente assistência ambulatorial. Então, o que é essa terminologia? O que quer dizer essa assistência aí, ambulatorial? Então, é o conjunto de procedimentos médicos e terapêuticos de baixa complexidade, possíveis de realização em ambulatórios e postos de saúde. Então, é importante a gente entender essas definições gerais, E aí a gente vai entender um pouquinho também o que quer dizer, justamente assistência farmacêutica. O que é essa assistência farmacêutica, Então, o grupo de atividades relacionadas, com o medicamento, destinadas a apoiar, as ações de saúde demandadas por uma comunidade, tá? Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas, constitutivas, e conservação e controle de qualidade. A segurança, e a eficácia terapêutica dos medicamentos também está inclusa, o acompanhamento e avaliação da utilização, a obtenção e a difusão, justamente aí de informação sobre os medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. Então, quando eu falo dessa assistência farmacêutica, vocês viram aí que tem, justamente engloba vários pontos aí extremamente importantes. Então, a educação permanente, dos profissionais de saúde é importante sobre essa assistência farmacêutica, a educação, voltada, do consumo racional dos medicamentos, de modo geral para a população. Então, isso é super interessante. E a gente vai entender, outro termo que é justamente automedicação. O que é essa automedicação? Não tem como eu falar das terminologias sem falar desses termos. Então, é o uso de um medicamento sem a prescrição, sem justamente orientação e ou acompanhamento do médico. Distinta, distinta aí ou farmacêutico, certo? Biodisponibilidade, a gente entende aí, medida da quantidade de medicamento contida em uma fórmula farmacêutica que chega à circulação sistêmica e da velocidade no qual ocorre este processo. A biodisponibilidade se expressa em relação à administração intravenosa do princípio ativo, biodisponibilidade absoluta, ou a administração por via oral de um produto de referência, biodisponibilidade relativa ou comparativa. A biodisponibilidade de um medicamento não deve ser confundida com a fração biodisponível, tá? É muito importante a gente entender, a menos que se refira à biodisponibilidade absoluta. Bioequivalência, geralmente sempre há, uma confusão aí entre biodisponibilidade e bioequivalência, então vamos entender aí o que quer dizer esse termo, tá? Então, a bioequivalência é a condição que se dá entre dois produtos farmacêuticos que são equivalentes, farmacêuticos e que mostram, tá, uma mesma ou similar biodisponibilidade segundo uma série de critérios. Para tanto, dois produtos farmacêuticos devem, considerar-se como equivalentes terapêuticos. Por exemplo, no caso aí, que tem que ser feito entre o genérico
e o ético. Então, nós temos o ético e temos o genérico, que tem que ser feito esse processo de bioequivalência para comprovar que os dois se equivalem, né? Então, que os dois é a mesma coisa, que tanto faz você comprar um quanto o outro, você vai estar aí, né, sendo tranquilizado que tá tomando aí a medicação. Centrais farmacêuticas, né? Então, almoxerifado, centrais de medicamentos, né, geralmente na esfera estadual, onde é feita, né, a estocagem e distribuição para hospitais, ambulatórios e postos de saúde. É interessante falar sobre centrais farmacêuticas, eu estava dando uma olhada, né, no geral, estava vendo concursos de auxiliar de farmácia e vendo também, né, nas provas de concurso ou processo seletivo para técnicos de enfermagem, a parte que, né, de farmacologia. E justamente, pessoal, né, tem uma pergunta que eu achei muito interessante e que eu vi que boa parte das pessoas, né, que estavam ali comentando, nos comentários no site, estava falando que errou a questão, justamente falando sobre o que era a central farmacêutica. E a grande maioria não sabia o que era essa central farmacêutica, né? Então vai ser uma base aí geral, né? Justamente para poder abastecer tanto aí os hospitais, no caso, né, as farmácias comerciais vai ter, mas é chamado por outro nome, não de central, vai ser chamada de depósito, né? Então, a gente vai ter aí, ou então distribuidora, muitas vezes, tá? Dispensação. É interessante falar sobre isso, né? Que aí é justamente o ato profissional farmacêutico de proporcionar ou mais medicamentos, né, a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado, né? Então, a dispensação vai ser justamente a liberação. Neste ato farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento, são elementos importantes da orientação, entre outros, né, a ênfase no cumprimento da dosagem e a influência dos alimentos, tá? A interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação aí dos produtos, né? Então, tudo isso deve ser passado, né, na orientação geral no momento da dispensação. Doenças, né, crônico-degenerativas, né, são doenças que apresentam evolução de longa duração, acompanhada de alterações degenerativas em tecidos do corpo humano. Essas terminologias, elas são interessantes porque muitas vezes nós ouvimos o tempo todo falar e não conseguimos fazer essa identificação. Então, para que vocês façam essa identificação da forma correta e não fiquem meio perdidos aí, então é importante conhecer, tá? Então, doenças prevalentes, né, que são doenças com maior número de casos existentes, né, em função da população de uma região geográfica determinada, tá? Eficácia do medicamento, a capacidade de, né, o medicamento atingir o efeito terapêutico visado. Então, né, justamente, ele serve para este fim, então, de fato, vamos ver aí a eficácia, se realmente ele é eficaz naquilo que ele promete, né? Equivalência in vitro, tá? São aí justamente as condições em que 2 ou mais medicamentos ou fármacos exercem o mesmo efeito farmacológico quantitativamente, né, em cultivos de células. Então, é importante aí, né, essa equivalência in vitro, né, geralmente é feita aí para demonstrar, né, a equivalência dos medicamentos, né. 12 é ensaios clínicos, tá? Para a galera aí, né, auxiliar de farmácia que for trabalhar em laboratório de manipulação, é importante saber, né? Então, qualquer pesquisa, né, que um indivíduo ou coletivamente envolva o ser humano de forma direta ou indireta em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais, tá? Estudos aí, tá, pessoal, de utilização de medicamentos. Então, a gente tem aí, ó, são aqueles relacionados, né, com a comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade com ênfase, né, sobre as consequências médicas, sociais e econômicas resultantes completamente, né, complementarmente, tem-se, né, os estudos de farmacovigilância e os ensaios clínicos. Então, todo esse processo aí, né, para quem for trabalhar em farmácia de manipulação, tem que conhecer esses termos, certo?
Aí a gente tem expectativa de vida ao nascer, né, que é o tempo que seria esperado, né, para um recém-nascido poder viver em média, né, então a gente tem aí a expectativa de vida ao nascer, tá? Farmácias magistrais, extremamente importante entender, né, o que significa farmácias magistrais, porque sempre cai em provas, principalmente de concursos, tá, que envolve aí, né, o auxiliar de farmácia. Tá? Mas não se enganem aí os técnicos que também caem perguntando sobre as farmácias magistrais, tá? Quem for trabalhar muitas vezes na vigilância sempre é perguntado nas provas, né? Então, as farmácias magistrais, né, são farmácias autorizadas a manipular medicamento, inclusive, né, o que contém psicotrópicos ou, né, entorpecentes, tá? Cuja atividade requer autorização especial de funcionamento expedido pelo órgão competente do Ministério da Saúde. Então, não é somente manipular, mas é ter uma autorização para manipular esses tipos de substâncias, tá? Farmacopeia, né, brasileira, tá? Que é o conjunto de normas, né, e monografias de farmacoquímicos, tá? Estabelecido por, né, e para um país. Então, as normas vai estar aí, né? A gente tem aí, né, que são fármacos, né, substância química, que é o princípio ativo do medicamento, certo? E a farmacoepidemiologia, né, que é a aplicação do método de raciocínio epidemiológico no estudo dos efeitos benéficos e adversos e do uso de medicamentos em populações humanas, tá? Então, justamente esse estudo, se por um acaso acontecer, né, de a pessoa, né, uma população ali fazer uso de tal medicamento e sofrerem certos, né, efeitos adversos, a farmacoepidemiologia que vai estar ali fazendo todo o registro, né, e fazendo as avaliações, né? Então, é justamente isso aí. Farmacoterapia, tá? Que é a aplicação dos medicamentos na prevenção ou tratamento de doenças. Isso a gente entende, né? Sempre passa por isso. Farmacovigilância, que é a identificação e avaliação dos efeitos agudos ou crônicos do risco do uso, né, dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. Então, vai trabalhar junto, né, a farmacovigilância e a farmacoepidemiologia sempre aí. Farmacoquímicos, tá? Então, são todas as substâncias ativas, né, ou inativas que são empregadas na fabricação de produtos farmacêuticos. Forma de comercialização, né, que é a forma na qual o medicamento é vendido, ou supositório, comprimido, ou cápsula, ou etc. Tá? A gente tem formulação farmacêutica, que é a relação quantitativa dos farmacoquímicos, tá, que compõem um medicamento. Formulários terapêuticos nacional, importantíssimo, tá? Principalmente quem vai trabalhar aí, né, em farmácia hospitalar de unidade básica, são formulários aí bem específicos, tá? Olha só, é documento que reúne, né, os medicamentos disponíveis em um país e que apresenta informações farmacológicas destinadas a promover o uso efetivo, seguro e econômico destes produtos. Por exemplo, o médico ele vai passar um medicamento para um tratamento inovador, porém no nosso país ainda não é permitido. Então, para saber se no nosso país é permitido aquele tipo de medicamento, é simplesmente aí, né, nesse formulário terapêutico nacional. Guias terapêuticos padronizados são coleções, né, de roteiros terapêuticos preconizados para doenças diversas, certo? Que muitas pessoas chamam aí de livro bula, que, né, em toda farmácia é obrigado a ter, certo? Então, são aí os guias terapêuticos. Hemoderivados, importante, ó, medicamentos produzidos a partir do sangue humano ou de suas frações, tá? Importantíssimo. Indicadores demográficos, né, representação dos aspectos não sujeitos, né, à observação direta relativa a dados populacionais. Outro importante, insumos farmacêuticos, ó, qualquer produto químico, material, por exemplo, na embalagem, né, utilizado no processo de fabricação de um medicamento, seja na sua formulação, invase ou acondicionamento, tá? Então, a gente tem aí os insumos farmacêuticos. A gente tem, né, a lei, né,
antitrust, né, que é a regra de direito destinada a evitar que várias empresas se associem, né, assim passem a construir uma única, né, acarretando o monopólio de produtos e ou de mercado. Porque imagina, né, se somente um laboratório comprasse todos os outros, então ia ter uma monopolização, então não pode, né? Medicamento, produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, tá? Medicamentos de dispensação em caráter excepcional, são medicamentos utilizados em doenças raras, né, geralmente de custo elevado, cuja, né, dispensação atende os casos específicos, nesse caso voltado aí, né, justamente, né, se o indivíduo ele precisa de um tratamento mais específico e inovador, com esse custo mais elevado, vai ter que entrar com ação no Ministério, né, da Saúde e tudo mais, para ter aí, né, o seu recurso e poder fazer a utilização deste medicamento, tá? Medicamento de uso contínuo, né, são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas ou degenerativas, utilizados continuamente. Existem programas do governo nas nossas farmácias e nosso país que possibilita, né, você justamente pegar esse medicamento de forma gratuita. Se eu não estou enganado, o nome é Farmácia Popular, tá? Mas você consegue, na grande maioria das farmácias, tendo a receita e demonstrando que é uso contínuo. Então, tem alguns medicamentos aí nessa lista que vocês podem estar verificando no site do Ministério da Saúde, tá? Medicamentos essenciais, que são os medicamentos considerados básicos, né, indispensáveis para atender, né, a maioria dos problemas de saúde da população. Então, se você for, por exemplo, em unidade básica, você vê que os medicamentos, né, ou numa emergência, são basicamente os mesmos para todos, tá? De um modo geral. Medicamentos genéricos, né, que são aqueles que, né, ao expirar a patente de marca de um produto, são comercializados sem nome de marca, de acordo, né, com a denominação oficial. No Brasil, tá? Denominações comuns brasileiras ou DCB, tá? Então, justamente, quando esse medicamento ele perde a patente, né, ou de marca, aí já pode, né, ter ali a sua formulação genérica, tá? Medicamentos de interesse em saúde pública são aqueles utilizados no controle de doenças, né, em que determinada comunidade tem magnitude, transcendência ou vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos doentes. Medicamentos para a atenção básica, né, que são produtos necessários à prestação do elenco de ações e procedimentos, né, compreendidos na atenção básica de saúde. Medicamentos tajados, né, são os medicamentos cujo uso requer a prescrição do médico ou dentista, né, e que apresentam em sua embalagem taja vermelha ou preta, indicativa destas necessidades. Sabemos que a taja vermelha e a taja preta, e no caso a taja vermelha pode ser ou não controlado, e a taja preta é sempre medicamento controlado, certo? Medicamentos de venda livre são aqueles, né, cuja dispensação não requerem autorização, ou seja, receita, né, expedida por profissional, tá? E a gente tem aí nesse caso aí também os MIPs, né, que são os medicamentos isentos de prescrição, tá? Esses medicamentos de venda livre é justamente ele. Módulo padrão de suprimento, né, elenco de medicamentos repassado por um nível de gestão a outro para abastecer os serviços de saúde compreendidos no sistema estadual ou municipal. E a gente tem aí morbimortalidade, é um termo geralmente, né, utilizado tanto para a área de farmacologia, né, de auxiliar de farmácia, quanto, né, para o técnico. Então, a morbimortalidade é o impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma população. Então, é justamente, né, por conta dessas doenças, então aí, né, a gente vai ter aí os óbitos, então isso é chamado de morbimortalidade, tá? E aí nós temos, né, o perfil epidemiológico, que é o estado de saúde de uma determinada comunidade. Então, naquela comunidade, as pessoas têm uma tendência a ter hipertensão, a ter diabetes, então a gente tem esse perfil epidemiológico. Perfil, né,
nosológico, então um conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma determinada comunidade. Piso, né, da atenção básica, o PAB, que é montante de recursos financeiros da esfera federal, destinado ao custeio, né, de procedimentos e ações compreendidos na atenção básica, tá? Prescrição, pessoal, muito interessante, tá? Ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente com a respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, este ato é expresso mediante a elaboração de uma receita médica. Prescritores, aí são os profissionais da saúde credenciados para definir o medicamento a ser utilizado, nesse caso, médico ou dentista. Em alguns casos, o enfermeiro, né, que faz a transcrição, tá? E a depender de protocolo do local do estado, tem aí, né, como fazer. Produtos psicotrópicos, tá? Que são substâncias que afetam os processos mentais e podem produzir dependência. Nesse caso aí, sabemos que esse tipo de produto, para ser vendido, tem que ter a retenção da receita, e a receita é válida por 30 dias. Propaganda, né, de produtos farmacêuticos é a divulgação do medicamento promovida, né, pela indústria com ênfase na marca e realizada junto aos prescritores, né, o comércio farmacêutico, população leiga, tá? Protocolos de intervenção terapêutica são roteiros de indicação e prescrição graduados de acordo com as variações e a gravidade de cada afecção, tá? Registro de medicamentos, ato privativo do órgão competente do Ministério da Saúde, destinado a conceder o direito de fabricação do produto, e o uso racional de medicamentos é o processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade oportuna né, justamente a preços acessíveis, a dispensação em condições adequadas, né, e o consumo nas doses indicadas nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos, tá? Então, justamente, trouxe essas terminologias, né, básicas aí para vocês, tá? É importante a gente frisar, né, que justamente essas terminologias muitas vezes utilizadas em provas, utilizadas no ambiente de trabalho, e para que você não fique perdido, né, justamente você que está fazendo o curso, é basicamente a obrigação sua, enquanto, né, estudante, aprender isso aí. Eu sei que muitas vezes é um pouco maçante, é uma teoria, muitas vezes que assim, poxa, na aplicação vai ser complicada, mas essa talvez seja a primeira vez que vocês estão ouvindo essas terminologias. Então, peço a vocês que façam as anotações, que qualquer dúvida, me chama lá, né, no direct, no WhatsApp, que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Mas é importante que vocês comecem a ter uma compreensão. Eu nem falo memorizar a terminologia, eu falo vocês entenderem o que representa essa terminologia. Porque muitas vezes você não vai precisar falar, mas você vai precisar ouvir ou ler em algum documento e interpretar o que seja. Então, para que você não fique perdido dizendo, misericórdia, o que é que tem escrito aqui? Meu Deus, eu não sei o que é. Então, justamente, é importante aí, né, essas terminologias, tá certo? No mais, pessoal, um cheiro para vocês. Muito obrigada pela participação. Qualquer coisa, me encontra lá, né, no WhatsApp, que eu estou sempre lá disponível, tá? E qualquer coisa no direct, ou me acompanha nas lives aí semanais que a gente tira essas dúvidas, tá certo? Cheiro para vocês, ó. E até a próxima.